Bom, eu volto aqui, eu já tinha deixado um comentário aqui, mas volto aqui depois da última decisão do Alexandre de Moraes, requisitando todo o material dos hackers do juiz de primeira instância, o Vasilei, que é o conhecido Sérgio Moro, né, de Brasília, e da Polícia Federal. Que a partir de agora, tem 48 horas para transferir todo o material para o Supremo Tribunal Federal. O que está por trás disso? Uma profunda desconfiança e fundada desconfiança em relação ao Sérgio Moro e à Lava Jato. As revelações hoje da Folha e do Intercept, das conversas colocando o Dallagnol mencionando as investigações em cima do casal Gilmar Mendes e Dias Toffoli, despertou, finalmente, o Supremo para começar a atuar. Agora, à noite, acho que foi a Folha, publicou um parecer do Alexandre de Moraes sobre esse trabalho da Receita de investigar os ministros. Né? E daí, qual a alegação da Receita? Qual o critério técnico para aquelas 138 pessoas? Não, o critério técnico foi informações que estavam na mídia e eles pegaram suspeitos através dessas informações. Nitidamente, o Estado policial avançando. Quer dizer, a Lava Jato conseguiu desmoralizar até a Receita, que tem uma tradição de seriedade. Aí tentou avacalhar o COAF, que tem uma tradição de seriedade, mas é evidente que todo esse jogo consistia em quê? Você vaza um conjunto de informações, uma imprensa absolutamente desarmada em relação à Lava Jato, sai a denúncia, em cima da denúncia você aciona Receita, aciona COAF e faz a chantagem. Não tem outra palavra para os diálogos hoje. E daí é interessante, que daí marca definitivamente o fim da Lava Jato e do Deltan. Eu nem sei o que vai acontecer com ele. Mas você pega a JUF, a Associação dos Juízes Federais, que endossava, olha, ela e a Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR está calada aí, né? Mas endossavam todos esses abusos aí, sempre saía em defesa corporativa, já se deu conta que foi avacalhada a justiça. Isso aí pegou toda a justiça, afetou toda a justiça, né? Então, você tem o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, sendo acionado, o Conselho Nacional do Ministério Público vai ser acionado, e você termina, assim, o mais perigoso esquema de terrorismo que já vigorou em tempos democráticos no país. Isso aí passou despercebido porque a imprensa entrou naquele clima do direito penal do inimigo, então, como eu sou do lado dos bons, não me afeta, não perceberam que aquele monstro que estava sendo criado, iria se voltar contra todos mais à frente aí, porque a falta de limite é o que acontece com o Bolsonaro agora. Você não vai ver resistência, você vai abusando, até a hora que tem que dar a parada. Né? Então o Supremo, e vai ser interessante o Supremo recolher esse dossiê dos hackers aí, até para conferir que tipo de jogada que ocorreu. Repito, o delegado da Polícia Federal que está tocando o inquérito é um sujeito respeitado. Eu tenho boas informações dele, como um sujeito profissional. Mas acima dele você tem um lavajatista. O superintendente da Polícia Federal obedece ao Moro, ele não é da Polícia Federal. Os procuradores aí não são do Ministério Público, eles são da Lava Jato, que eles queriam criar como se fosse uma instituição à parte, né? Eu falei no outro comentário sobre essa questão das circunstâncias. Hoje eu recebi uma visita de produtores, aí, um diretor, que estão preparando um documentário sobre o crime da escola básica. Eu ajudei lá atrás, a conter esse crime. Lá estava comentarista da TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes e da Folha. No segundo, terceiro dia, quando deu para perceber o que estavam fazendo, os abusos, um delegado se comportando igualzinho o procurador da Lava Jato. Igualzinho. Esse Carlos Fernando, quando eu vejo ele, com o jeito que ele falava, aquele jeito de destruir, tem que destruir empresa, o delegado é a mesma coisa. Pergunto para ele, isso é um teaser que eles estão fazendo para apresentar um projeto, né? Pergunto para ele, mas vem cá, quais as provas que você tem que o japonês lá da escola base realmente cometeu aquilo? Ele falou, as provas são um inquérito. Tipicamente o comportamento da Lava Jato. E daí esse diretor me perguntava, não, mas depois, e a produtora, né, mas depois disso, desse episódio da Lava Jato, a imprensa aprendeu? Não aprendeu, não. Depois do Lava Jato veio uma bodega, veio
caso da Grosseries. A Grosseries, você teve... Nossa, eu conto isso no meu livro, o Jornalismo dos Anos 90. Você tinha o Ney Bittencourt, presidente da Grosseries, uma grande liderança do agronegócio. Eu estava no Maxud, eu ia lá às quartas na minha roda de choro lá e encontro ele estava alteradíssimo. Até comentei com a minha esposa que estava comigo lá, falei, olha, isso aí vai dar suicídio, porque era visível a ansiedade dele, não sabia o que tinha acontecido. Passa alguns dias, morre, ele se suicida. E a cena foi uma tragédia, porque o filho entra na sala, o pai estava com revólver, espingarda, não lembro, ele tenta tirar do pai, o pai atira, morre, e o menino fica com marcas de pólvora. E daí foram em cima dele, e daí o delegado pega o inquérito e fala, não, ele não tinha, ouviu a secretária, ele não tinha nenhuma tendência de suicida. Depois a secretária confessou que, como suicídio é algo vergonhoso, ele escondeu esse caso, né? Na época, não sei se foi o março, não, eu estava em viagem para Curitiba, não, daí eu escrevi, fiz um artigo na Folha e falei, olha, que ele estava à beira de um ataque de nervo, ele estava, que eu testemunhei. E daí eu pego um avião e senta ao meu lado um cunhado do Ney. Falou, olha, aquilo que você falou do Ney aí, eu queria que você conversar com você em São Paulo lá, porque o filho era o cara mais apegado ao pai lá. Daí a imprensa inventa, o delegado inventa. O que ele queria? Não, é que ele estava casado de novo lá e o filho tinha medo que ele mudasse a herança. Daí vão criando a narrativa. Mesma coisa da Lava Jato. Mesma coisa. O delegado vai criando a narrativa. Então, e daí o cunhado dele, né, que falou, pois esse filho era o mais apegado a ele. Não tinha essa questão de herança em meio, não tinha nada, o filho era o mais apegado a ele. Daí comecei a defender o filho, o que acontece? O filho vai para Pato Branco, que a esposa ia dar luz. E daí ele é perseguido, a gente fala nesses espetáculos de hoje, ele é perseguido pelas ruas de Pato Branco por uma viatura da polícia e a Globo com um helicóptero, com um repórter lá filmando todas as cenas. Todas as cenas. Uma coisa chocante. Outro dia, acabaram com a vida do rapaz. Acabaram. Morreu jovem ainda de câncer, aí, pelo que me falaram. Então, digamos, esses abusos se repetiram. E daí o diretor perguntava, a que leva isso? Esse esquema de catarse, de você insuflar o ódio é... Todo esse esquema da escola básica começa com a campanha do impeachment do Collor. A campanha do impeachment era diariamente. Você começa diariamente. Não, o Collor é suspeito. O Collor está cercado de amigos suspeitos. Daí mais um mês, não, o Collor é desonesto. Daí você chega no auge. Mas que a campanha continuava. Então o Collor cheira cocaína para o supositório. A mulher do Collor é sapatão. Ele faz macumba no porão do palácio. Então você vai viciando o povo em catarse. Como você viciou nos últimos anos, com aquelas coisas horrorosas da Veja, aquele mais nada, naquelas colunas, ele sempre querendo chocar. Você cria uma demanda. A violência é que nem pornografia, você cria uma demanda. O cara sempre quer mais, vicia. Quando acabou a campanha do impeachment, criou um vácuo. Que nem viciados em droga. O cara ele precisava de droga. Daí a droga veio na forma desse caso da escola base. Eu vi esse teaser lá, ele pegou várias cenas aí da Bandeirantes, da Cultura, da Globo, na época lá. Uma delas você tem lá, uma das sócias lá, num sofá, falando, gente, eu já falei tudo, não sei de nada, não sei o que está acontecendo. O marido indignado, fala, ela não foi ouvida pelo delegado, mantém ela presa. E todo mundo entra. E daí você tem o seguinte, quem percebe que é errado tem covardia. A covardia é uma marca aqui. A dona Raquel Dodge, quando não age, é covardia. O Supremo, que agora começa a agir, porque você criou uma situação realmente sem retorno aí com o Bolsonaro, mas a covardia, o primeiro ponto é a onda. Você cria a onda, todo mundo vai na onda. Cria a primeira versão, vai naquela onda. Quem fala B, uma vez, se eu pegar os anos 90, eu várias vezes, eu tenho esse livro, Jornalismo dos anos 90, os 25 casos, inclusive a CPI dos precatórios, que era algo que estava ligado ao Maluf e toda a cobertura da imprensa jogando
por um banquinho lá sem relevância, lá do Rio de Janeiro. Depois que eu terminei a cobertura do precatório, que se viu que eu tinha razão na cobertura, o Otávio Frias Filho me chamou e falou: agora já sei o que a gente tem que fazer em campanhas continuadas que nem essa. Ver para onde a imprensa vai e você vai no outro canto. Não é assim. Você, para repetir o que todo mundo está dizendo, não tem risco. Você repete e não precisa comprovar. Para você fazer o contraponto, você tem que ter certeza. Porque você vai provocar indignação dos colegas, você vai provocar dor de cotovelo, o cara não quer ser desmentido, e ele está ao lado da maioria. Vou te falar uma coisa que olha, desde da infância, lá esse efeito manada me causa indignação. Sabe? Nesse meu livro eu conto um episódio. Eu saí no segundo ano do ginásio, dos maristas lá, o pessoal que saiu na frente foi puxando um pneu dos colegas lá, daí chegou o padre. Quando chegou o padre, esse rapaz que estava puxando o pneu, aí eu alertando, não vamos fazer isso, pessoal, não vamos fazer isso é sacanagem com os colegas. Chega o padre, esse rapaz deda os colegas, e quando eu desço lá para a rua, vários colegas me cercando, achando que eu tinha dedado. E eu não podia dedar o colega que tinha dedado, porque eu aprendi em casa que dedar é muito feio. E daí eles vêm, cercam. Então aquele cara que era o menorzinho lá, fica mais atrevido que nem torcida organizada. E na época tinha um colega, que nem era amigo meu, Paulinho, até o avô dele foi um dos pioneiros do jornalismo, Paulo de Castro, até hoje lembro disso. Ele pegou 2 tijolos, me deu um tijolo, pegou o tijolo e falou: quem ousar chegar aqui, eu quebro a cara. Nem me conhecia direito, não era meu amigo. Mas aquela coragem dele, daí esvazia o grupo. Então, quando você tem alguém com a coragem de vir investir, esvazia o grupo. Porque o grupo é formado em cima de ondas. Babodega, a mesma coisa. Babodega, um procurador aqui, corajosíssimo. Você morre aqueles dois, um casal lá no Babodega, Bandeirantes fez uma campanha, coloque avental branco, lençol branco na janela de protesto. Daí o delegado vai atrás, prende 5, 6 meninos da favela lá, um mês torturando. E a imprensa acompanhando, que nem ficaram acompanhando a Lava Jato. Os setoristas sabendo tudo o que estava acontecendo na Lava Jato. Mas aquilo dá prestígio para o delegado, dá prestígio para os jornalistas, e a verdade que exploda. E as vítimas que explodam. Né? Daí, quando chega no procurador estadual, ele opina pela libertação dos meninos. E a imprensa cai matando. Daí eu fiz uma defesa dele na época lá. Encontrei tempos depois, ele veio agradecer a defesa. Falei: mas estava sofrendo nas mãos da imprensa. Ele falou: da imprensa não tinha problema. O problema era dos meus colegas, que me acusavam de estar desmoralizando o Ministério Público Estadual frente à imprensa. Hoje, o caso dele, como o caso do Lava Jato, são casos exemplares. Aqui, quando você tem os cursos aqui do Ministério Público Estadual, ele é apresentado como um caso modelo. Mas no meio do fragor da batalha lá, é difícil encontrar quem vista contra a ontem. E se você não tem um bom alto-falante para investir contra a onda, você é sufocado. Passam a desconfiar das suas posturas. Eu estou falando tudo isso porque a Lava Jato, a escola base foi a base. A gente fala desses abusos todos da justiça, da mídia agora, mas foi sempre, todos os anos 90 foi isso. Você tinha até 88, 89 a mídia amarrada pela ditadura, daí vem os anos 90, a campanha do impeachment do Collor, a mídia descobre a sua musculatura, o caso Watergate estimula os jornalistas aí a derrubar governos, e daí você passa a cometer toda a sorte de abusos, manipulações. Eu lembro uma vez o Cabreira, que era ministro da Agricultura do Collor, e ele chega para um colunista da Folha e fala: olha, eu tenho aqui estamos apurando um caso de denúncia aí, eu vou te passar. Daí o que faz o colunista? Publica como se ele soubesse da denúncia, exigindo que o Ministério da Agricultura tomasse alguma iniciativa lá.
Quer dizer, algo que já estava sendo tomado, que... Então, digamos, toda essa sorte... Toda essa sorte eu tô, toda essa sorte de manipulações ocorre que você cria. Você cria o clima irracional e passa a ter uma disputa entre que... O que menos conta é a questão do compromisso com a informação, o compromisso com as vítimas dessas arbitrariedades. Né? Então, hoje, quando Alexandre de Moraes tira do Sérgio Moro de Brasília esse banco de dados, tira o banco de dados, quando o Gilmar e o Toffoli vão tomar medidas contra o Deltan Dallagnol, as coisas começam a voltar lentamente ao normal. Lentamente ao normal. Então, esperamos que, a partir dessa decisão do Supremo, e quando o Luiz Roberto Barroso também encaminha a solicitação da OAB para que o Bolsonaro dê explicações sobre o que ele falou, você começa a ter um sinalzinho de instituições no ar. E essa posição da procuradora Eugênia Gonzaga de resistir, de retrucar quando os abusos cometidos aí pelo Bolsonaro, a custa de perder o seu cargo, não importa, o valor é que conta. A imagem do Ministério Público, da instituição que conta. Então, você vai começando a fincar raízes aí para você recuperar o Estado de Direito. Se você olha hoje o Bolsonaro e olha 4 dias atrás, o Bolsonaro começa a ser um tigre desdentado. Um tigre desdentado. Porque já começou todo esse processo agora. O pessoal fala, mas ninguém reage, ninguém reage. Esses sistemas de indignação sucessivas aí vai sendo armazenado. Que nem a Lava Jato. A Lava Jato, você tinha esses abusos desde lá de trás. Né? Algumas pessoas iam denunciando, aquilo ia formando uma massa crítica, parte grande da imprensa aí enquadrada por essa cobertura horrorosa, seja por alianças pouco nítidas aí com a Globo, outros jornais por conta do caso Lula, evidentemente, mas vai ganhando aquela massa crítica. Então, quando rompe-se essa blindagem, daí tudo jorra. E a blindagem foi rompida aí pelo Intercept com esse dossiê e pela coragem, senso de jornalismo desse gringo, o Glenn Greenwald, aí, que traz uma lição inesquecível. Não tem nada que as pessoas não saibam, os jornalistas não saibam. O que faltava era a coragem, o desprendimento e a coragem para enfrentar esse esquema de terror que foi implantado no país. De terror. É uma coisa tão irresponsável que qualquer pessoa que em algum momento tivesse feito críticas à Lava Jato, você ficava esperando 6 horas da manhã os caras arrombarem a sua porta. O Ciro Gomes me deu uma entrevista uma vez, ele é todo estabanado para falar, né? Mas ele falou, se invadisse minha casa, ia ser recebido a bala. Mas aquele era o sentimento de indignação que pegava todo mundo que não estava do lado do direito penal do inimigo, do amigo. Todo mundo. Era uma indignidade invadir casas, invadir quartos. A casa... Uma vez eu conversei com o Vladimir Aras, que era uma das figuras-chave da cooperação internacional. Ele publicou um artigo sobre a questão da casa, o lar, como um negócio sagrado. Desde que você começa a pensar o direito, o lar é uma coisa sagrada. E aqui não. E as pessoas falavam, não, mas na favela a gente faz isso também. E vem toda aquela demagogia de querer igualar todo mundo na falta de direitos. Uma demagogia antiga. Por que só o rico tem direito e o pobre não? Então, para ficar igual, em vez de dar direito para o pobre, tira do rico. Então, todo esse processo aí começa agora, finalmente, é um alívio começar a romper essa pústula que tomou conta do país, que transformou pessoas... Outro dia eu fiz imaginei lá um procurador lá de Santa Catarina que que tentou incriminar o filho do reitor que se matou. Né? Imaginei ele, você pega a foto dele, aquele cara tranquilo, na foto dele, no fundo tem os filhos na foto, imagina ele chegando em casa com aquela tranquilidade, daí vai jantar, toma banho, janta, põe os filhos para dormir, daí vai com a esposa no sofá para ver o grande feito dele, o suicídio de um reitor e a vingança em cima do filho.
É impressionante a maldade humana, como se ela entra nas raízes das pessoas. Não, o Bolsonaro. Aliás, a Eliane Brum fez um artigo excepcional sobre o signo da maldade do Bolsonaro. O Bolsonaro é um jeito intrinsecamente ruim. O que causa espanto são pessoas aparentemente normais, afáveis. Aquela pessoa que você encontrar num bar, paga um cafezinho, mas nossa, tem um filho que é uma graça, a esposa que é uma graça, e leva pessoas ao suicídio com aquela tranquilidade de quem está brincando de um game, né? De um game. Esse país que tem que ser desmanchado, essa ficção que foi criada de ódio e tudo, alimentada pela mídia, alimentada pela falta de comando da Procuradoria-Geral da República, alimentada por esses procuradores que não tiveram nenhum empecilho para destruir a economia brasileira. Não, esperamos agora, olha, pela primeira vez aí, em muito tempo, eu vou dormir um pouco aliviado aí com essa decisão do Supremo desse enquadramento aí, sabe? Desse enquadramento. E o Moro agora tem que tirar esse sujeito. Quando o Alexandre de Moraes captura o banco de dados que estava em mãos do juiz e da polícia, por quê? Porque poderia ser utilizado pelo Moro como fator de chantagem, como foi utilizado tantas vezes. É uma página que ainda vai levar tempo para virar. Essa já começou a ser virada. A próxima página a ser virada, efetivamente, é de Bolsonaro. É impraticável. O que ele está fazendo com o país é impraticável, é uma destruição. A Eliane, ela aborda esses aspectos emocionais aí que estão afetando populações inteiras aí. É uma maldade permanente, diuturna contra a população. Diuturna. Mas diuturna, não sei, é um sadismo que não tem explicação fora das doenças sociais. Então é isso aí, pessoal. Vamos dormir aí, vou dormir também, mais aliviado hoje. Um abraço para vocês.